Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito do nosso canal aqui é orarmos a palavra. Isso significa orar a palavra. Significa alinhar a nossa oração às promessas, princípios e valores estabelecidos por Deus em sua palavra. Deus deseja responder às nossas orações. Por isso, quando nós oramos, devemos estar cheios de fé, mas também de expectativa nas respostas que Deus tem para as nossas orações. Porque nós não sabemos qual é a resposta que Deus tem para cada uma das nossas orações, mas certamente Ele tem uma resposta. A Bíblia tem promessas que vão alcançar a nossa resposta. Existem princípios que vão alcançar a nossa resposta. E existe uma N possibilidade de respostas às nossas orações da parte de Deus. E Ele deseja responder à sua oração. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo aqui até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Gênesis 13, 8. Uma história maravilhosa, com muito ensinamento e com muitos princípios para o nosso crescimento espiritual. Então, se você puder, tome agora a Bíblia nas suas mãos, vamos ler juntos. Se você não puder, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo e você poderá conferir sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Gênesis 13, versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regrada, como o jardim do Senhor, e como toda a terra do Egito, até a região de Zoar. E isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades de campina. E ia armando as tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra toda essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. Essa história narra um episódio onde Ló, sobrinho de Abraão, que saiu com Abraão desde Ur dos Caldeus, quando ele saiu ali, chamado do Senhor para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. Aqui houve um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e eles tiveram que se separar. Abraão disse para Ló: escolhe primeiro para onde você quer ir. Porque Abraão tinha uma convicção clara. Para Abraão não tinha qualquer dúvida que Deus o havia chamado. Aqui, Abraão escolheu o lado que havia lhe sobrado, no certo sentido, porque Ló escolheu onde ele queria. Ló foi para as terras que estavam com bastante irrigação, campinas verdes, e Abraão foi para a terra mais desértica, mais árida. E aqui mora uma resposta para a nossa vida. Quando nós estamos com o Senhor, o deserto vai frutificar. Quando nós estamos sem o Senhor, você vai passar necessidades no paraíso. Isso é uma verdade
inexorável. Nós precisamos entender que a bênção não depende do lugar, a bênção depende de quem está com você. A bênção está em você porque Deus está com você. Abraão foi para as regiões desérticas e ali Deus prosperou Abraão sobremaneira. Ló foi para as terras férteis e ali ele sofreu uma perda, uma ruína tão grande que ao final da vida de Ló sobrou ele e mais 2 filhas apenas e absolutamente mais nada. Abraão, por sua vez, prosperou, gerou toda a sua descendência e até hoje nós conhecemos a história de Abraão e como Deus foi com ele até o final da sua vida e com toda a sua descendência. Entenda uma coisa, não é o lugar que você está que determina a bênção que vai estar sobre a sua vida, mas é com quem você está. Como eu disse e repito, se você estiver com Deus, até os desertos da sua vida vão florescer. Você pode estar passando um momento mais difícil, um momento mais sombrio da sua vida. Se o Senhor estiver com você nessa jornada, você há de prosperar, mesmo quando parece que tudo está faltando. Deus está com você. Quando Deus está, nada vai faltar. São princípios que nós precisamos aplicar na nossa vida. Estar com o Senhor não significa que nós vamos estar livres de viver problemas e dificuldades. Não, significa que nós venceremos todos os problemas e todas as dificuldades que chegarem em nossa vida. Quando nós não estamos com o Senhor, pode haver qualquer tipo de prosperidade e abundância na nossa vida, que se tornará em escassez. Porque o que determina se nós somos abençoados, se nós somos prósperos, não é aquilo que nós temos, mas é com quem nós estamos, é quem está conosco na jornada. Porque todo mundo, qualquer pessoa, está sujeita a viver as intempéries, as dificuldades, os problemas, os desertos dessa vida. E hoje eu quero te encorajar a exatamente olhar para a sua vida, olhar ao seu redor, refletir e ter certeza se Deus está com você na jornada. E como que eu sei se Deus está comigo na jornada ou se eu estou caminhando apenas com aquilo que eu acredito que são os meus recursos pessoais? É quando você olha para o lado e vê como o seu coração está. Se você tem se tornado uma pessoa mais compassiva, mais amorosa, mais generosa, se tem se tornado uma pessoa que a sua fé em Deus está cada vez mais forte, uma pessoa que sempre depende de Deus em todas as suas decisões, esse é o lugar. Talvez você pode ser próspero, você pode viver um momento agora de deserto, mas mesmo na prosperidade ou mesmo no momento de escassez, você é uma pessoa que depende do Senhor, você não confia nos seus recursos, você não confia nos seus bens, você não confia nas suas posses, você confia no Senhor. A sua fé não está naquilo que você tem. Essa é a grande diferença que nós precisamos ter na nossa vida, sabe? Ninguém pode evitar os problemas. Existem situações que vão chegar até nós, talvez por decisões erradas ou talvez pelas intempéries dessa vida. Mas é como as coisas terminam é que conta. É como nós chegamos ao final de cada etapa da nossa vida, é que nós podemos mensurar se nós estivermos com o Senhor ou se nós não estivermos com o Senhor. E aí é o resultado. Qual é o grande resultado que nós buscamos? Na nossa vida espiritual. A nossa espiritualidade precisa estar cada vez mais desenvolvida. E quando eu falo de espiritualidade, eu não falo do tanto que você vai na igreja, o quanto que você lê a Bíblia, o quanto que você ora. Eu falo do quanto você manifesta o caráter de Deus na sua vida, o quanto você manifesta uma vida que teme a Deus, que sabe os princípios e os valores do reino de Deus. Isso sim é uma espiritualidade desenvolvida. É quando você coloca o seu coração, a sua vida e os seus recursos a serviço daqueles que estão ao seu redor, como alguém que apoia, que suporta, que sustenta, que faz as coisas acontecerem para o bem
de quem está ao seu redor e da sua própria vida, e quem glorifica e reconhece que tudo vem do Senhor. Esse é o lugar que Deus tem para nós. Abraão, ele foi para o lado mais difícil, para o lado onde havia mais deserto, mas era exatamente ali que Deus queria Abraão. Era ali a terra onde Deus havia prometido para Abraão. Ló, ele foi para o lado que ele entendeu que era mais fácil, onde as coisas estavam resolvidas. Abraão foi para o lugar da dependência de Deus. Quem prosperou? Quem estava com Deus. Mesmo que fosse em qualquer um dos lugares que Abraão buscasse e se dirigisse, ele iria prosperar, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. A bênção é a presença de Deus na sua vida. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Não importa se você está vivendo num lugar difícil, com pessoas complicadas ao seu redor, se você trabalha num lugar onde tudo parece um caos, uma confusão, um problema atrás do outro. Se você está ali, se Deus está permitindo você estar ali, é porque Ele tem um propósito para fazer ali através da sua vida e na sua vida. Não temas, Deus vai te fazer prosperar no deserto. Se você está vivendo um tempo de abundância, de fartura, louvado seja Deus, seja generoso, haja com um coração que depende do Senhor para investir, aplicar os seus recursos, porque é assim que a nossa vida continuará prosperando. Quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão prosperou muito, mas Abraão sempre honrou a Deus com tudo que ele tinha. Abraão venceu uma guerra, de todos os despojos daquela guerra, ele entregou ali para o sacerdote todo o dízimo, entregou toda a oferta de todo o despojo da guerra que ele recebeu, que ele apurou ali. Ele estava diante de Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote, e ele fez a entrega. Ele honrava a Deus, honrou a Deus com tudo que tinha, e Deus o prosperou. Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão andava com Deus. Abraão reconhecia Deus em todas as coisas. Abraão foi chamado de amigo de Deus, o pai da fé. Por quê? Porque ele reconhecia, mesmo na prosperidade, que tudo vinha das mãos do Senhor. Então eu quero te encorajar hoje a não desistir da sua jornada porque as coisas estão difíceis. Apenas certifique-se que o Senhor está com você. Apenas certifique-se que Ele está presente, porque o deserto vai acabar. A escassez vai passar. Os problemas vão ser superados. E você vai chegar do outro lado dessa jornada, glorificando o nome do Senhor, reconhecendo o quanto Deus agiu na sua vida. E você será um testemunho do agir de Deus nessa terra. Não desista, não desanime, porque as coisas ficaram difíceis. Não desista, não desanime, porque talvez nesse momento você está vivendo um deserto, um momento de dificuldade. Não desista, não desanime. Apenas todos os dias certifique-se de que o Senhor está presente. Adore o Senhor, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, confie no Senhor, porque quando tudo isso aí passar, você vai saber e perceber o quanto Deus levou você para um propósito cada vez maior e mais próspero. Que o Senhor continue te abençoando. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu apresento aqui a vida de cada pessoa que está comigo até agora, nesse tempo aqui de palavra. Que o Senhor dê a essa pessoa discernimento, coragem, ousadia, para que ela não tema os problemas e os momentos de deserto. Que a tua presença seja com esta pessoa agora. Que ela possa frutificar no meio do deserto. Que ela possa florescer no deserto. Que ela possa ver a água surgindo da rocha, mas que o Senhor a sustente no meio desse deserto até que ele seja atravessado. Pai querido, encoraja essa pessoa através do teu Espírito Santo. Enche ela de fé, de esperança. Que esta palavra de hoje venha fazer, Pai, diferença na vida dessa pessoa, que o teu Espírito Santo faça uma aplicação pessoal, personificada e particular na vida dessa pessoa, para que ela saiba que o Senhor sempre esteve presente
e jamais deixará ela desamparada, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe aí seu comentário, seu pedido de oração, seu testemunho e não deixe de compartilhar esse vídeo. Certamente tem alguém que precisa ouvir essa mensagem e você é esse canal de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.